Ok, pessoal, voltamos e já a pastora Gabriela já chegou, já está aqui com a gente. Antes da pastora Gabriela, eu vou com o Alex Castelar, mas eu quero falar sobre o Super Gasbras e quero falar também sobre o Sempre Gás. Sempre Gás é Sempre Gás. O que é o Sempre Gás? Pô, aquela tecnologia é muito legal, né? Até 2 anos atrás a gente tinha um botão. Tinha um botão que você apertava, o gás chegava na sua casa. Agora não precisa mais, já era. Tá? O que é agora? Você tem uma balança, o botijão fica em cima da balança, o gás vai acabando, uma internet boa, vai acusar lá na empresa. A empresa liga para você, estou mandando o bujão aí. O gás está chegando. Aí o gás vai chegar na sua casa, mas ficou 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos de gás dentro do botijão. A balança vai acusar, vai descontar na sua próxima fatura, que agora é paga em banco também. Super Gasbras, tecnologia Sempre Gás. Sempre Gás é Super Gasbras. Alex Castelar, gente de Teresópolis, que hoje está levando o nome da nossa cidade no governo do estado. Queria saber de você. Só que rapidamente, para aquelas pessoas que não te conhecem ainda, Alex, à vontade, a hora que você se sentir à vontade para tirar a máscara, pelo distanciamento. Então já vou aproveitar aqui, porque facilita, a gente já está distante facilita, aqui, né? Só para o pessoal, que alguém ainda não te conheça, eu acho isso difícil, mas falar de onde você era, o que você fazia aqui em Teresópolis, você foi embora e agora voltou como candidato a prefeito, e conta pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro dizer que, mais uma vez, eu vou repetir essa história, eu vou repetir a minha vida inteira. A primeira entrevista que eu dei na minha vida foi para você, na Rádio Teresópolis, Hélio Carracena, quando eu era presidente do Grêmio do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. Isso foi em 1992. Né? Eu virei ali em agosto presidente, mais ou menos em setembro você me entrevistou lá na TV e eu naquela época não sabia. Na Rádio Teresópolis. Desculpa, na Rádio Teresópolis. Na época não tinha nem TV, né? E de lá para cá eu tive uma trajetória na cidade, né? Fui líder estudantil durante muitos anos aqui na cidade. Enfim, acabei depois entrando para política partidária, fui militar partidariamente, trabalhei aqui comecei a minha vida pública com o Salomão, fui assessor, na época, deputado estadual Newton Salomão, e de lá para cá fiz uma trajetória. Depois fui estudar no Rio de Janeiro, também virei líder estudantil no movimento universitário, fui da UNE, presidente do DCE da Universidade de Tasso de Sá, e fiz uma carreira no setor público, ocupando espaço, sendo assessor de ex-governadores, Assembleia Legislativa, deputados federais, e por fim, como você disse agora, né, 25 anos depois, coloquei meu nome à disposição de Teresópolis e participei do último pleito da cidade. Né? Sou morador da cidade, minha família toda da cidade, enfim, que pese ter uma vida muito, dia a dia muito corrido, e às vezes muito Rio de Janeiro, muito Brasília, mas sou morador. Hoje moro no bairro do Alto, até outro dia eu morava em Albuquerque, agora estou morando no bairro do Alto. Mas você é oriundo da Beiralinha. Da Beiralinha. A minha história... Na verdade é o seguinte, a minha família morou em muitos bairros aqui em Teresópolis. Né? A gente começou a morar... O primeiro bairro que a gente morou aqui em Teresópolis foi no loteamento Fio. Porque o meu tio Rui, que mora lá até hoje, casou com a minha tia Maria, que era a irmã mais velha de um grupo de 12 irmãos. E minha tia veio casando todas as irmãs e minha mãe foi uma delas. Então a primeira casa que quase todas as minhas tias moraram foi exatamente lá nos Fios. Aí depois de lá a gente foi morar na Lama Fria, que hoje é Sicília, mas a maior parte da minha vida, principalmente na infância e adolescência, foi na Beiralinha, onde eu, inclusive, sou mais conhecido na cidade. E a minha característica, quando perguntam, de onde você é? Eu falo, sou da Beiralinha. E eu te falei, há 25 anos atrás, eu falei, você vai para a política, você tem um futuro político. Falou. Você me lembrou disso, eu não me lembrava. Você me lembrou disso da última vez que a gente fez um bate-papo ainda na TV Cidade. E aí eu te falei, você tem um futuro político. Aí você, dali, realmente, o sangue da política... Foi engraçado que é o seguinte, eu nem imaginava, né? Naquela época eu fazia teatro na Casa de Cultura. Jogava futebol na cidade, que é aquele sonho de todo garoto querer ser jogador de futebol. Estava aqui jogando um campeonato de futebol. Descobri que na Casa de Cultura, né, tinha aula de teatro, fui para lá e acabei indo estudar no estadual e acabou que eu me envolvi lá numa chapa do Grêmio, que eu ia ser diretor de cultura. No final, virei o candidato a presidente e a gente ganhou aquela eleição. E eu realmente não fazia ideia que estaria no mundo político, mas foi um chamado, acho que é uma questão de vocação, foi um encontro, né? E de lá para cá, realmente, nunca mais eu deixei de fazer política, seja comunitária, eu participei de federações de moradores, participei aqui de conselho de saúde, enfim, quase tudo que essa cidade teve há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu estava envolvido de alguma maneira. Sociedade de Amigos do Parque Nacional, quando foi fundada, eu fui vice-presidente ali com 17 anos de idade, e assim foi de Teresópolis para outra cidade, tanto que um tempo atrás eu fui entrevistado aqui por um pastor, ele perguntou assim, um projeto que eu idealizei lá, agora quando fui secretário de Ciência e Tecnologia lá na Baixada,
E ele perguntou assim, esse projeto aí, você quer trazer ele para Teresópolis? Você está inspirado? Eu falei, não, eu levei ele para o Rio de Janeiro inspirado em Teresópolis. Porque aquele aluno da Casa de Cultura, do Grêmio do Colégio, é que se inspirou para montar uma escola de tecnologia e ganhar prêmios internacionais, essa coisa toda. Então, assim, a minha vida inteira foi isso, né? É sempre levando, assim, essa nossa característica de Teresópolis tem, de amigo, de família, nessa nossa característica muito interiorana mesmo, da gente se conhecer de igual para igual ali, todo mundo conviver na mesma cidade, e a gente acaba levando isso. Todo mundo que eu conheço de Teresópolis, que de alguma maneira, em algum momento se afastou da cidade, teve isso. E é natural que todos os filhos dessa cidade, né, retornem à sua cidade. E acabou que agora um processo, depois que você passa dos 40 anos, você fala assim, não, eu quero contribuir com a minha cidade. Eu ajudei em tantas cidades, Brasília, Rio, Nova Iguaçu, eu quero contribuir com Teresópolis. Chegou a minha hora de dar a minha parcela concreta para a minha cidade. É isso. Daqui a pouco você me responde se você ainda quer ser prefeito de Teresópolis. Daqui a pouco você me responde isso. Hoje você está na assessoria do governador. Eu estou trabalhando atualmente como assessor especial do atual governador do Rio de Janeiro. Então, no gabinete. Cláudio Castro, no gabinete dele, exatamente. Fazendo o que especificamente? Algumas coisas. Especificamente para Teresópolis, nesse momento, eu estou na coordenação. A gente teve aqui dia 11 de janeiro, né, quando completou aqui os 10 anos aí da tragédia. Né, foi, inclusive, minha, né, a idealização daquela agenda da região serrana. E eu conversei com o governador e ele prontamente atendeu, entendeu, né, a importância do que era esse marco para a região serrana, especialmente para Teresópolis. E falei, eu acho que é importante ir para as cidades. Transferimos o governo do estado para Teresópolis, Petrópolis e Friburgo e ficamos aqui durante quase 5 dias. E a ideia ali foi exatamente o seguinte, vamos tentar resgatar aquilo que ficou esquecido, que não pode ser esquecido jamais, né? E aí, a partir disso, a gente montou uma comissão de acompanhamento dessas entregas e eu hoje estou presidindo essa comissão. Então, estamos acompanhando. Por exemplo, a gente começou agora a duplicação da ponte da Cascata do Imbuí, né? Uma reivindicação que surgiu nessa agenda. A retomada lá das obras da Fazenda Hermitage. Aí estamos trabalhando lá na questão da creche, que vai ficar pronta daqui a pouco, na estação de tratamento de esgoto, que é um problema sério que tem ali, que hoje aquele cheiro, né, contamina o bairro como um todo. A retomada da construção de 500 unidades ainda que ficaram por construir. Enfim, estou dando aqui alguns exemplos. Lá na Cascata do Imbuí, no Parque do Imbuí Caleme, né, algumas obras de contenção de encosta estão terminando, os FEUs espanhol vão receber também obras nesse sentido. Estamos trabalhando também para, em junho agora, né, definitivamente começar, né, uma obra que é uma reivindicação já há muito tempo de Teresópolis, que desde o governo Marcelo Alencar, a última vez que foi recapeada, né, a RJ-130 Teresópolis-Friburgo, foi no governo Marcelo Alencar. Na época nós tínhamos, o Luiz Ribeiro, inclusive, era deputado. Luiz Ribeiro. Né, que foi o cara que ajudou nessa intervenção. E de lá para cá nós não tivemos mais nada. Hoje é uma situação muito dramática ali para os agricultores, para quem mora naquela região, inclusive com acidentes. A gente teve há pouco tempo atrás 2 acidentes muito graves naquela região. Eu só não vou dizer que são diariamente, porque não chega a ser todos os dias. Mas pelo menos 2, 3 por semana acontece. Eu estou falando desses que foram aqueles que foram noticiados agora nos últimos tempos. Mas eu morei os últimos 7 meses em Albuquerque. Era constante eu passar ali, quase toda semana ver um acidente grave e muitas vezes fatais naquela região. Então, essa é uma demanda forte da cidade e eu também estou trabalhando, né, nessa frente também para que a gente possa tirar esse projeto do papel e entregar. Então, assim, acaba sendo que eu acho que nesse momento a minha função está sendo essa, de como, né, uma figura, uma pessoa da cidade de Teresópolis está ajudando o governador a ser, de certa forma, uma espécie de cidadão da cidade ao lado dele ali para ajudar nessas intervenções. De certa maneira, você está fazendo o papel, você vai entender. Você está fazendo o papel. Teresópolis precisa de um deputado estadual? Eu não tenho dúvida disso. A gente perdeu muito nos últimos tempos em não eleger um deputado da cidade. Um deputado federal estadual, deputado federal. Exatamente. Claro, nós temos alguns deputados que trabalham em função da cidade. Tem o Hugo Leal, por exemplo, que é um deputado federal, que é de Petrópolis, que tem uma relação com a cidade. O próprio André Correia, que foi secretário de Meio Ambiente, hoje mora em Teresópolis. E tem algumas figuras que têm dia a dia, algumas figuras do Rio que de vez em quando, pontualmente, estão aqui, mas é diferente. É diferente quando você tem alguém que é do dia a dia da cidade, né? Que está no dia a dia da cidade. Então, eu acho que a cidade perdeu. A gente acabou agora de perder nesses dias o Luiz Barbosa, que foi prefeito de Teresópolis, né? E eu era muito criança ainda quando o Luiz Barbosa foi deputado. Foi deputado. Mas trouxe grandes, se pensar em muitas coisas que Teresópolis tem hoje, foi naquele momento quando o Luiz Barbosa foi deputado. Se você pensar na época que o Luiz Ribeiro foi deputado, e eu acabei de falar da RJ-130, foram intervenções importantes. O Salomão teve N. Pensar água na Quinta Lebrão, se você pensar na Faetec, na Barra, né? O gás hoje, o gás veicular,
foram todas obras que aconteceram, intervenções que aconteceram quando Salomão, por exemplo, foi deputado. Então, é claro que é fundamental. Eu fico vendo isso no governo do Estado, quando você tem como Petrópolis tem, como até pouco tempo, né, Guapimirim, que agora tem a prefeita Marina, que foi deputada, se elegeu com 12 mil votos, quanto foi importante para Guapimirim ter uma deputada. Então, assim, é isso, é do jogo político. Magé teve deputado, as nossas cidades, de modo geral, na região, Friburgo, Petrópolis, né, tem tido a oportunidade de eleger. E Teresópolis se divide tanto. Pois é, eu ia te perguntar isso. E perde, né? E perde, eu acho que perde. Teve um Mas tempo sempre foi, isso é histórico em Teresópolis, você sabe disso. Teresópolis dá voto para um monte de candidatos de fora do município. Vem todo mundo para cá. Os nossos também vão em outros municípios. Só que isso para a gente tem nos afetado muito, que a gente não consegue eleger deputado. Eu estou dando um exemplo, foi o caso de Guapimirim. Um município muito menor que o nosso, com muito menos eleitores, elegeu uma deputada, que hoje, né, acaba sendo prefeita da cidade, e Teresópolis deixou de ter essa oportunidade. Então, eu acho que Teresópolis perdeu muito, né? Agora, você está falando disso, mas eu acho que outra coisa que Teresópolis perdeu muito também, e poderia ter ganho, foram os últimos acontecimentos que nós tivemos com prefeitos dessa cidade, que eram pessoas ligadas aos governos vigentes, seja federal ou seja do Estado. Nós tivemos prefeitos do PT aqui, que tinha o Lula como presidente da República no auge do PT, botando dinheiro em um monte de cidade. Você teve prefeito do PMDB aqui no auge do governo do PMDB no Rio de Janeiro, botando dinheiro em um monte de cidade. Então, a gente perdeu também, não só como deputado, a fato de não termos deputados estaduais e federais da cidade, mas também com prefeitos que erraram, ao invés de usar aquele momento para trazer recursos para a cidade, se perderam no meio desse processo todo e a cidade perdeu muito. A gente fala de uma Copa do Mundo, né? O que é uma Copa do Mundo? Quantas vezes tem uma Copa do Mundo no Brasil? 2 vezes teve Copa do Mundo no Brasil. 1950 e agora... E que aqui em Teresópolis passou despercebido. Sede, né, da seleção pentacampeã do mundo e a gente nada aconteceu. Eu lembro que no dia que a seleção chegou aqui, eu fui para a rua, falei assim, hoje Teresópolis vai estar em festa, vai ter um monte de comemoração. Eu lembro que eu cheguei, a cidade estava exatamente como está agora, parecia inclusive que estava na pandemia. Tudo fechado, às 10 horas da noite, e só tinha ali aquele restaurante na porta do Léo. Leco. Na porta da Granja Comari funcionando. Eu olhei e falei assim, não é possível. Achei que a gente ia ter um calendário de eventos, que a gente ia botar recursos na cidade. E assim, aí você percebe quanto nós perdemos de oportunidade. Depois uma Olimpíada também, no Rio de Janeiro, a gente do lado. Então, assim, a cidade tem deixado, na minha opinião, tem perdido muitas oportunidades por falta dessa visão mesmo, de alguém que interligue a cidade com aquilo que há de essencial, que é recurso, que é projeto, que é capacidade de desenvolver a cidade economicamente. Então, acho que a gente tem perdido muito com isso, né? Pois é, e você, com todo esse conhecimento, você se lançou candidato a prefeito. E você teve uma votação, embora você tenha dito depois, você até gostou da votação, mas eu acho que você teve uma votação baixa. Embora, eu acho que essa eleição ela foi atípica, porque o Vinícius não esperava a votação que teve, e teve uma votação muito alta também, e Luiz Ribeiro caiu muito. Você considera que a tua votação foi baixa? Poderia ter sido mais, Alex? É importante a gente também falar isso proporcionalmente. Eu tive 4% dos votos em Teresópolis. Se fosse no Rio de Janeiro, eu teria tido 100 mil votos. Você tem noção do que é a proporção de votos. Eu fui uma figura que fiquei afastado do dia a dia da cidade durante mais de 15 anos, 16, 17 anos, afastado desse dia a dia da política da cidade. Estando na cidade de vez em quando, aqui e ali, mas afastado de... Então, assim, eu fui para uma eleição como um total desconhecido. Essa é a grande verdade. Eu sou conhecido na classe política, né, de uma classe empresarial da cidade, mas o povão mesmo me desconhecia, principalmente a geração mais nova. A geração de 40, 35 ainda tinha muita gente que lembrava de mim, mas a geração mais nova lembrava muito pouco, eu não sabia quem eu era. Então foi uma oportunidade das pessoas também poderem me conhecer, né? A gente teve também um único debate na cidade, então eu acho que isso também não favoreceu muito a falar sobre projetos, mas eu acho que para quem pôde me ver naquele momento, pôde entender um pouco do que eu estava propondo, né? Eu quis fazer esse debate pela cidade para fazer a cidade entender que ela, todo mundo sabe disso, assim, o nosso sentimento patriota como teresopolitano, que essa cidade é extraordinária, que ela é bela, que ela pode mais, mas isso é tudo retórica, tudo é coisa que a gente fala sentimentalmente, mas de maneira concreta e prática, né? Eu pude nesse tempo também, e aí eu acho que se por um lado foi ruim ter ficado um pouco fora da cidade, por outro lado foi importante para eu entender o que a cidade tem de positivo e o que a cidade deixou de perder de oportunidade e onde a gente pode realmente avançar. E aí eu pude estudar, né, a gente montou o plano de governo e modéstia à parte, acho que talvez tenha sido o plano de governo mais denso, mais bem estudado sobre a cidade. E quando a gente se depara sobre os números da cidade, a gente percebe que a cidade
não só perde desse ponto de vista econômico, mas perde educacionalmente, por exemplo. Nós temos uma tragédia na educação de Teresópolis, em que pese a gente ter uma visão de que a educação aqui é melhor do que outros municípios, de modo geral, a educação pública, mas ela é melhor no primeiro segmento. Quando você passa para o segundo segmento e passa para o ensino médio, a cidade é uma tragédia, né? A gente tem uma quantidade de jovens hoje que nem estudam nem trabalham, que não têm acesso à educação, que não estão em absolutamente colocados, e a gente pensar isso em 5, 6 anos, né, com a crescente violência, que é um problema das cidades, e Teresópolis não é diferente disso. Então, se a gente tem uma cidade hoje que está entre as mais seguras em termos de criminalidade do Rio e do Brasil, pode ser que no futuro não seja assim se a gente não cuidar do nosso presente agora. Então, acho que muitas coisas a gente precisa debater. Eu acho que a cidade precisa disso. Não a gente ser simplesmente contra o político A ou contra o político B, porque eu quero ganhar a eleição, porque ele não é do meu partido. Mas trazer o debate, aprofundar o debate. Eu vim falando isso há muito tempo, sobre saúde pública. Agora, é claro que na pandemia, essa situação se evidencia exponencialmente. Mas não é só a pandemia. A cidade vem mal de saúde pública há muito tempo. Nós temos aqui no máximo, chegamos hoje a no máximo 30% de saúde e cobertura da família, enquanto a cidade do Rio de Janeiro está em 80%. Você pega a cidade como Mesquita, que é mais pobre que Teresópolis, que tem um orçamento, a metade da cidade de Teresópolis, e com o dobro praticamente dos habitantes de Teresópolis, ela está chegando agora a 100% de cobertura da saúde da família. Então, como a cidade da Baixada Fluminense, mais pobre que a nossa, consegue chegar a 100% de saúde de cobertura da família, e Teresópolis está em 30%. Então, assim, isso significa o quê na prática? Fala para quem está em casa. É a falta do posto de saúde lá no interior, é a falta do posto de saúde naquela comunidade, é aquela senhora que às vezes entra com um problema de pressão alta e não é tratada, ou diabetes, daqui a pouco vai com aneurisma cerebral parado dentro de uma UPA, que hoje é uma estrutura de médio porte, mas não é de alta complexidade. E aí, enfim, esses problemas todos quando a gente se lança candidato, né, numa cidade como Teresópolis, é que a gente precisa evidenciar. Porque não adianta a gente querer ter o melhor remédio se não tem um diagnóstico correto. E eu acho que é um pouco isso, entendeu? Abrir a cabeça da cidade e dizer, como eu disse na campanha, Teresópolis não é uma ilha, não é uma cidade ilhada. E tanto é que não é, nós estamos vendo nossos índices de Covid. Por que nossos índices são altíssimos em Teresópolis? Altíssimos. Porque o nosso fluxo de pessoas é gigantesco. O nosso fluxo de pessoas que vão para o SEASA é gigantesco. O nosso fluxo de turistas é gigantesco. O veranista em Teresópolis, é só a gente olhar o que é a cidade no final de semana. A cidade durante a semana é uma coisa, a cidade de sábado e domingo é outra cidade. É outra cara. É outra cara, exatamente. Porque a quantidade de gente que vem do Rio para cá. Então, isso tudo significa fluxo. A gente está vendo o lado negativo dela agora, que é o fluxo do Covid. Mas tem um lado positivo, que é o fluxo do conhecimento, que é o fluxo de gente que vem de fora com outra cabeça, que é o fluxo de gente que sai daqui e que também contribui em outras cidades, depois volta com outras perspectivas. Só que isso tudo a gente precisa canalizar num projeto para a cidade, desenvolvimentista. Qual é o projeto da cidade? A gente não sabe, a gente fica escutando. Aqui tem um projeto, aqui tem uma ideia, mas qual é a visão educacional para daqui a 10 anos? Qual é a nossa visão econômica para daqui a 10 anos? Qual é a nossa... A gente sabe que nós somos uma cidade turística, mas quando a gente olha, e aí está no debate, foi até alguns humoristas, né, brincaram muito com isso, porque o candidato pessoal levantou lá o tema sobre Gramado, né, e isso virou uma brincadeira, e aí teve até alguns que falaram assim, não, nós não temos nada a ver com Gramado, nunca chegaremos a ser Gramado. Claro que a gente não é Gramado. E Gramado também não é Teresópolis. Gramado não está a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, do aeroporto do Galeão, da maior porta de entrada de turistas do Brasil. E como que Gramado, que está lá onde está, na cidade que está, num lugar que está, lá no sul, consegue ser a segunda cidade turística do Brasil hoje. E Teresópolis, e a gente sabe muito bem que a história de Gramado começa muito com Teresópolis. A gente sabe da história. Festival de Cinema. Foi o Festival de Cinema, os prefeitos daquela época vieram para cá entender o que era Teresópolis, levaram esse modelo para lá, desenvolveram aquela cidade para o turismo, e a gente ficou nesse caminho. A gente tem um turismo forte, mas poderia ser muito mais pujante do que é. E essa é uma história. Se a gente for para a agricultura, é a mesma coisa. Nós somos o maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Né? Perfeito. E, no entanto, quando a gente olha para as oportunidades, eu pergunto, quem é o presidente do SEASA? As pessoas falam, não sei. O presidente do SEASA deveria ser um teresopolitano, porque se nós somos o maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro... Nós somos o maior produtor de folhagens do estado do Rio de Janeiro e somos em tonelagem, não sei se você está a par disso, em tonelagem, acredito que esteja. Nós somos hoje, aliás, nos últimos anos, 3, 4, 5 anos, em tonelagem, o maior produtor do estado do Rio de Janeiro, sem produzir batata doce e aipim. Nós não temos batata doce e aipim. Essa informação nem tinha, essa informação de tonelagem não tinha. Tá, pode procurar que você vai ver isso. Se não tiver em primeiro lugar ainda, está em segundo. É o segundo ali em tonelagem, sem produzir batata, aipim e batata doce, que é o que pesa. Tá? Produz cenoura, mas cenoura não pesa tanto. Tá? E a gente não produz. E ainda estamos na frente. Pois é. E o outro lado... E eu não vejo ninguém investir no interior. Exatamente, exatamente. Pensar o interior como uma questão turística, como já existe um fenômeno, né?
Por exemplo, aquela região de Vargem Grande ali é um fenômeno que vai acontecendo, lá tem o Canton, grandes hotéis naquela região, mas se a gente pensar aquilo Mas realmente... é investimento deles, É do próprio, empresário. que vai acontecendo, é um fenômeno. Aquilo vai acontecendo, não é uma coisa pensada, uma estratégia montada pela cidade para a gente poder capitanear cada vez mais recursos financeiros para isso. Porque, por exemplo, é uma questão de estudo. Como que Teresópolis tem o maior PIB agrícola do estado, e todos os dados que você deu aqui de folhagens, como que isso acontece se a gente não tem, por exemplo, um curso de agronomia na cidade de Teresópolis? Você não forma agrônomo em Teresópolis? Não temos. Deveria ser o carro-chefe de uma cidade. Uma cidade turística forma o quê? Agente turístico. Uma cidade agrícola forma agente da agronomia. Né? Então você não tem. Aí você quer pegar aquele jovem que está lá hoje, que vai para uma faculdade, por exemplo, ele não quer ter a mesma experiência que o pai ou que o avô que vai para a enxada. Só que você tem que botar ele na tecnologia da agronomia, porque com a tecnologia da agronomia ele vai se interessar. E esse camarada, ele muitas vezes vai fazer direito e está aí na rua desempregado. Porque o pai está lá na agricultura e ele está do lado de fora desempregado. Então, assim, mas quando você olha para o interior, eu sempre digo isso, o que é a pujança econômica do interior, você praticamente, com raras exceções, tem um negocinho em Vargem Grande, você não tem favela no interior. Já percebeu isso? É verdade, não temos. Todo mundo lá no interior tem seu carrinho, tem sua casinha. O cara mais simples lá tem uma casa bacana e um carro, não é isso? Então, assim, a economia está dividida. A gente fala de reforma agrária no Brasil. Teresópolis tem uma reforma agrária, que aconteceu não porque um governo determinou, mas houve um fenômeno do agricultor, trabalhador teresopolitano, que foi ocupando aquelas terras lá, pequenas e médias propriedades, que a média ali não são grandes, tem um ou outro que é grande, mas a média ali são pequenos e médios agricultores que fazem uma reforma agrária, distribuição de terra e de riqueza. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos. E não foi uma determinação comunista, de governo A, de revolucionário, nada disso. Foi um fenômeno que aconteceu e que muitas vezes, eu critico muito a esquerda, às vezes, por falta de leitura. A esquerda acha que reforma agrária é uma coisa da esquerda. Não, isso é uma coisa do capitalismo. Os Estados Unidos desenvolveu com reforma agrária. E o Brasil fez em Teresópolis reforma agrária. Então, nós temos alguns modelos, algumas coisas que são tão interessantes, que deveriam ser, inclusive, estudadas para outras cidades. Porque, por exemplo, quando eu fui estudar sobre a agricultura que começa no Rio de Janeiro, ela não era originariamente forte em Teresópolis, ela era na Baixada. Por que a Universidade Federal Rural está na Baixada Fluminense? Porque lá atrás, antes de Getúlio Vargas, o cinturão econômico, agrícola, era a Baixada. Mas aí, com o Getúlio Vargas, que precisava de muita mão de obra para o Rio de Janeiro, para poder construir prédio, desenvolver a economia da cidade do Rio de Janeiro, botou o trem ali e acabou que esse cinturão verde veio para cá. A gente já tinha agricultura em Teresópolis, é da nossa história, mas virou essa pujança econômica, nós somos esse PIB econômico, a partir daquele momento. E aí, até hoje, por exemplo, nós não temos uma universidade voltada à agricultura na cidade de Teresópolis. Então, a Universidade Federal Rural deveria ter um campus aqui na cidade de Teresópolis, desenvolvendo tudo aquilo que ela desenvolve lá e que, na verdade, hoje tem muito pouca importância. A própria Unifeso nunca se preocupou em também botar aqui uma universidade. Então é isso. Acho que o que eu quis trazer para esse debate, que eu tento colocar hoje, é isso. É que a cidade ela pode e deve muito mais, mas a gente não adianta ficar só no discurso, que nós somos bacana, que nós podemos mais, que nós queremos mais. Como que você tem, por exemplo, a Feira do Alto? Minha mãe foi fundadora da Feira do Alto. A gente vendia roupa ali, estava falando lá com o Júnior antes de chegar aqui nos estúdios. Minha mãe, mais 3 pessoas vendiam roupa num varal, esticado numa cordinha lá. Meu pai tinha um Fusca velho. E eu lembro até hoje, dona Rose Dalmaso, que era a primeira dama do município, fez lá uma prova, porque aquilo começou a virar um fenômeno, todo mundo começou a frequentar final de semana a feirinha do Alto, muitos turistas ali, artistas, eu lembro de muitos artistas da Globo que moravam por ali, que iam para lá. E aquilo começou a virar uma febre, todo mundo começou a comprar artesanato. Aí, para organizar o negócio, eu lembro que fomos lá para o Higino, minha mãe com a máquina de tricô lá, minhas tias, e aí fez uma prova e começou, se eu não me engano, não tinha Hélio, mais de 30 barracas. E assim começou a Feira do Alto. A Feira do Alto tem mais de 700 expositores. É a maior feira de artesanato do estado do Rio de Janeiro. Um fenômeno. Em torno da Feira do Alto tem 2 shoppings. Em torno da Feira do Alto tem um restaurante muito bacana. Tem inclusive o restaurante do próprio prefeito hoje, que está naquela redondeza. Você tem pousadas bacanas. O Alto desenvolveu muito em função da Feira do Alto. Mas quando você olha para o trabalhador da Feirinha do Alto, a gente está vendo a situação que as pessoas estão vivendo. As pessoas com dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente precisa ajudar a modernizar. A gente precisa ajudar esse camarada. Esse camarada que está na pandemia agora, por exemplo, ele precisa de crédito. Ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor como qualquer grande comerciante dono de shopping. Só que ele é o pequeno, mas é um pequeno que move a nossa economia e que leva a nossa cidade para o estado. Quando você fala de Teresópolis lá fora, você viaja bastante e sabe disso. Quais são as grandes referências que as pessoas falam de Teresópolis? Feirinha e Igreja Comari. O cara fala, Granja Comari. Já foi Parque Nacional, já foi até a Cascata do Imbuí, mas hoje é Feirinha do CBF. Alto, né? São os grandes atrações. Só que a CBF não é um espaço que as pessoas podem visitar. A CBF é um espaço que você vai lá e bota a cara na porta lá, olha de longe. A feirinha não, a feirinha é ativa.
Né? Então eu estou falando tudo isso aqui porque são esses debates que eu acho que a gente precisa aprofundar na cidade. Claro, a gente tem nossa visão política, é contrária a A, contrária a B, discorda ali na política, quando você dá uma cotovelada em um, fala de outro, é normal, alguém vai falar de mim também, mas acho que a gente precisa aprofundar o debate da cidade. Alex, eu preciso continuar conversando com você, mas Olha, hoje eu não tenho mais tempo. Eu sei disso. Até porque você me chegou de surpresa Claro, hoje, claro. né? Eu estou à disposição, Hélio. O dia que você quiser marcar também um novo Não, nova a gente conversa. só marcar aí com 2, 3 dias de antecedência, a gente vai divulgar. E Quero te agradecer, dizer que eu sou teu fã, você é um dos maiores jornalistas que essa cidade tem, Obrigado. um cara da história. Adoro a Patrícia, que é a sua filha, né? Minha amiga. Está de Enfim, volta em Teresópolis? Tá também aí na cidade? Estava em Rio das Ostras, ficou lá há muito tempo, agora Então, voltou mais para uma cá. teresopolitana. Vamos unir forças aí pela essa cidade, né? Deixa um grande beijo para ela aí. E te dizer mais uma vez, muito obrigado, tá? Mais uma vez pela sua generosidade. Você é um cara generoso, né? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Tamo junto. Porque eu não tenho mais tempo de conversar com o Alex, está sempre em Teresópolis, mora em Teresópolis. Aliás, você mora aqui, né? Mora ali no alto. Ali, Mora perto no alto. Do Ginda É meu Block. vizinho lá no alto, pertinho do Ginda Block. E mora em Teresópolis, trabalha no Rio de Janeiro, naturalmente. E a gente vai tê-lo aqui mais vezes. A pergunta que eu fiz no início, você ainda pretende, você vai se candidatar, quer ser prefeito de Teresópolis um dia? Olha, a gente quando está na política, Você a gente está com quantos anos, Alex? Eu tô com 44. Não, tem muito tempo ainda. É. O meu nome está à disposição da cidade. Eu acho que isso é uma construção. Eu não tenho essa vaidade de dizer eu quero ser prefeito, ou ser prefeito, ser deputado. Eu acho que isso é uma questão da construção política. Eu estou à disposição de construir pela cidade. Né? E eu acho que agora, por exemplo, nesse momento a eleição terminou. Então eu estou aqui para dizer, olha, não ganhei a eleição, mas quero contribuir com a cidade, seja com que político, com que governo for, porque a gente tem que ajudar a cidade. Valeu, obrigado, meu irmão. Você só não vê o Alex andando pela rua porque ele trabalha no Rio de Janeiro, mas mora aqui em Teresópolis. Agradecendo a vocês aí pela participação. Eu estou indo para o comercial, na volta a pastora Marina, que já está aí com a gente. E antes eu tenho que falar da pizzaria Mandacaru, que fica ali na Feirinha do Alto. Não dentro da feirinha, mas você atravessou a feirinha em direção ao Clube Comari, Mandacaru, 50 metros. Pizzaria Mandacaru. Era do meu amigo Alexandre, agora não é mais. Alexandre passou a pizzaria, mas vai continuar aqui com a gente. Mandacaru. A gente volta já.